Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília. Hoje, para conversarmos sobre a lição de número 4 do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, o Hamed também, né? E hoje falando sobre o amadurecimento. Ele começa dizendo o seguinte, fazendo uma citação de Coríntios 14:20. Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. Que bonito, né? Me veio muito uma questão de que, né, criança, nessa simbologia de pureza, né, que nesses olhos de malícia que às vezes a gente tem, que a gente seja como criança, ou seja, que veja a vida de forma mais pura, né? Então ele disse assim: quanto à malícia, sim, isso é de crianças, ou seja, tem esse olhar mais puro diante da vida, não fique vendo malícia nas coisas, nas pessoas, nas situações, né? Agora, quanto ao modo de julgar ser de adultos, porque adulto também é aquela pessoa que já está mais centrada, mais serena, mais amadurecida, então pode fazer julgamentos melhores, mais conscientes, mais maduros sobre si e sobre os outros também. Olha que bonito, né? Então, quanto ao modo de julgar, ser de sim adultos. Quanto à malícia, ser de crianças, ou seja, não guarde rancor, não guarde mágoa, seja puro de coração, né? Vamos começar, né? Quem julga as pessoas e o mundo como responsáveis pela sua infelicidade é infantil e inexperiente. Quem assume seus erros e se responsabiliza por tudo que está vivendo, interior e exteriormente, traz consigo a maturidade da criatura sábia e sensata, que aprendeu a enxergar a vida com os olhos do discernimento. Então, interessante, né? Quem nunca, né? Quem nunca, às vezes, culpou alguma situação, alguma pessoa, alguma circunstância por aquilo que tem vivido, né? Ou quem não achou que alguém tinha que nos dar felicidade ou evitar a nossa infelicidade, né? Como ele bem disse ali, não é uma criatura amadurecida, né? E em certo ponto, imagino que todos nós ainda tenhamos arestas a polir em relação a esse assunto, né? Ainda estamos nesse processo constante e, por que não, infinito de amadurecimento, né? Não só do corpo, mas da alma, principalmente, do nosso interior, né? Quem julga as pessoas e o mundo como responsáveis pela sua infelicidade é infantil e inexperiente. E aí, qual seria o caminho, né? Assumir os nossos erros, então, no primeiro momento, nos ver falhos mesmos, imperfeitos, porque o que acontece conosco, além de ter um porquê, muitas vezes é fruto de uma escolha nossa ou de uma atitude que a gente teve mais infeliz e que a gente às vezes sequer percebe, né? Então, a vida está ali o tempo todo nos trazendo pessoas, circunstâncias para que a gente se olhe, para que a gente se melhore, veja os pontos ali que tem que concentrar. E é tão interessante porque a gente pode sim prever muita coisa que nos acontece, né? Se a gente tiver assim, esse olhar mais corajoso de olhar para dentro de nós, para as nossas imperfeições, a gente vai identificando defeitos. E é interessante como a vida ela vem nos trazendo provas e circunstâncias aonde? Nesses mesmos defeitos, né? E é pensar assim, se a gente está aqui para evoluir, se a gente está aqui para se moralizar, né? Para crescer como indivíduo mesmo imortal, aonde a gente acha que as provas vêm, né? Exatamente nos nossos pontos frágeis, né? Que são ainda esses defeitos que a gente tem dentro de nós. Então, veja bem, aquilo que nos acontece também exteriormente, as circunstâncias, as provas que nos são trazidas pela vida, diz muito respeito, muitas vezes, a defeitos que a gente tem, né? Então, se a gente parar para pensar assim, poxa, de novo a minha teimosia, de novo a minha impaciência, né? Olha, de novo ali meu orgulho. Então, não, uma série de coisas, de novo ali minha vaidade, meu egoísmo, como a gente disse no estudo, né, dessa semana das dores da alma. Então, a perceber, nessas provas que a vida traz, há sempre um defeito em nós, eu corrijo uma parcelinha, né? Deixa eu olhar isso aqui com mais cuidado. Deixa eu ver aqui o que eu poderia ter feito diferente. Deixa eu me responsabilizar na parte que me cabe. E aquilo que a gente comenta, né? O do outro e do outro. Não tem como a gente se responsabilizar por aquilo que é do outro, mas também tem como a gente se responsabilizar pelas coisas que nos acontecem, né? Escrever mesmo, ou pensar sobre isso. O que será que aqui eu poderia ter feito diferente? O que será que aqui a vida estava me pedindo, né?
Então, às vezes é uma mágoa que ficou ali bem guardadinha, que a gente ficou ali cultivando aquilo, né? Quase como uma plantinha que a gente alimentasse todo dia e que de repente criou raízes muito profundas ou cresceu muito e aí está inviabilizando a nossa vida. Então, a gente seria esse nosso papel mesmo, olhar para dentro de nós, nos responsabilizar e entender, poxa, a vida aqui está querendo que eu faça diferente nesse ponto. Olha, de novo aqui esse meu defeito vindo à tona com essa circunstância. E entenda, a vida é isso, né? É como se a gente viesse com um papelzinho cifrado, que é como se fosse assim, olha, tem essa série de experiências que você tem que passar para se polir, né? Para se melhorar como indivíduo. E é exatamente onde? Nesses defeitos. Então, por isso que é importante que a gente olhe para dentro de si e se conserte, né? Para que a gente também veja essa parcela de responsabilidade. Porque é isso. Se a gente acha que o mundo tem que nos fazer feliz ou evitar a nossa dor, né? Se a gente acha que a culpa é sempre das pessoas, se a gente não para pensar ali na nossa parcela de responsabilidade, a gente não muda. E aí as mesmas circunstâncias, né, as mesmas ocasiões, as mesmas pessoas vão entrando na nossa vida e a gente chama isso de destino, quando não precisaria ser. Difícil, gente, demais, desafiador muito, né? Mas que a gente tem esse papel mais ativo, sabe? Poxa, eu precisava atrair todas essas provas, né, na minha vida, eu não poderia olhar mais ativamente para essas minhas imperfeições momentâneas, porque elas também vão passar, né? Mas para isso a gente precisa de treinar, a gente precisa mesmo se melhorar. Mas não poderia eu olhar para esses meus defeitos e tentar consertar de algum modo, antecipar um pouco isso? Então, não necessariamente muita coisa pelo que a gente passa, a gente necessitaria passar. Poderia ser feito de outra parte. Então, nisso também, pegar a responsabilidade e falar, deixa eu olhar aqui mais detidamente, né, com um olhar aqui mais firme, e vamos tentar mudar de verdade, vamos traçar uma estratégia, um plano de ação, né? Então, é basicamente sobre isso, porque a gente tem tantos planos assim externos sobre onde a gente quer chegar na vida, mas às vezes interiores desses de quem eu quero ser como ser humano e de que arestas eu quero polir dentro de mim e preciso, né? Porque é para isso que eu estou aqui. Muitas vezes a gente não tem esses planos traçados, né? Então, bom, esse ano eu vou tentar cultivar então ou exercer é, a minha paciência, eu vou tentar ser mais cortês, né? A cortesia, vou tentar ser mais justo, enfim, uma série de coisas, vou tentar ser mais bondoso. Então, também teria que ter esse plano de ação, porque é para isso que a gente está aqui, né? A gente vai ficar retornando várias e várias vezes, inevitavelmente. Todas essas arestas que a gente vai ter, que a gente tem que polir, elas vão acontecer em algum momento, mas que a gente não precisa ficar esperando, né, a dor, as circunstâncias ali mais desafiadoras chegar. Vamos tomar um papel mais ativo, né, para o nosso próprio bem e deixar a parcela que é do outro para o outro, né? A espiritualidade não nos aprecia ou julga como o cetro da perfeição, ao contrário, leva em conta as limitações da nossa condição evolutiva. Ela procura sempre estabelecer o equilíbrio da justiça, pedindo a quem muito sabe e pouco exigindo daquele que quase nada conhece. Então, Deus não nos quer perfeitos, né? Como a gente sempre comenta aqui também, sabe, né? Deus sabe mais do que qualquer outra pessoa e normalmente muito mais do que nós mesmos, quem nós somos, né? E o que que pode exigir. Né? Então, é entender que as circunstâncias que nos chegam também, elas são compatíveis com aquilo que a gente já pode lidar, né? Por mais que para a gente seja, às vezes, impossível ou muito desafiador, é pensar, bom, se essa circunstância chegou, é porque eu já tenho condições de lidar. E eu sei que às vezes é difícil, porque a gente se revolta nesse processo, às vezes a gente não quer aceitar, porque tem expectativas sobre a vida, né? Mas é aceitar, né? Porque é um gasto muito maior dessa não aceitação, dessa rebeldia que às vezes a gente tem com as circunstâncias. Deixa eu aceitar e deixa eu ver qual é o lado luminoso disso. Vamos encarar isso daqui de frente para que eu possa sair transformado dessa experiência. Muito desafiador também, gente, mas possível, né? E quando a gente lida com isso de coração aberto, com boa vontade, o processo ele se transforma muito menos doloroso, que não precisa ser doloroso, né? Nós aqui aumentamos ainda mais esse desconforto, que já é um desconforto de passar, às vezes, por uma situação difícil, né? São denominados cuidadores ou salvacionistas os indivíduos que dispensam exagerada atenção e excessivo cuidado à vida das pessoas, inconscientemente se sentem responsáveis por problemas, escolhas, atos, sentimentos, bem-estar e destino de outrem.
Esse comportamento desprovido de maturidade psicológica manifesta desrespeito à individualidade e invasão dos limites alheios. Então, olha que interessante, né? No primeiro momento, ele comenta dessa autorresponsabilização, que esse indivíduo maduro olharia para si, tomaria as rédeas da vida e se responsabilizaria por aquilo que está acontecendo dentro dele e fora, né? Sem procurar culpados, né? Externos, sejam pessoas ou sejam situações, mas também o indivíduo que não acredita que é dono do destino das outras pessoas, que ele denomina ali de salvacionistas, né? Ou seja, que dispensam essa exagerada atenção e excessivo cuidado à vida das pessoas, ou seja, fica cuidando o tempo todo, monitorando, né? Acredita que é capaz de conduzir o destino das pessoas, as escolhas, ou que o fato que controla de algum modo os sentimentos ou as emoções, né? Então, esse seria esse indivíduo salvacionista que também não é, que também não tem essa maturidade que ele comenta, né? Que todos nós deveríamos ir conquistando, né? Porque desprovido da maturidade psicológica manifesta o que? Desrespeito à individualidade, à invasão dos limites alheios. Porque cada um tem sua trajetória, né? Assim como acontece na nossa vida, as provas pelos quais o outro também passa são compatíveis com aquilo que ele precisa viver. E muitas vezes, se a gente quer passar pela prova quase, né, para diminuir o sofrimento do nosso ente querido, a pessoa não adquire o conhecimento que era preciso para aquela prova. Então, uma nova prova no mesmo sentido acontece, né? Por quê? Porque a vida quer que a gente aprenda com as coisas. Então, é permitir que as pessoas passem pelas situações que têm que passar, mesmo que isso nos doa profundamente, né? Mas é entender, também o nosso caminho é único, do outro também. Claro, a gente pode ali prestar apoio moral, né? Fazer preces, boas vibrações para a pessoa, fortalecer ela emocionalmente. Você consegue, você dá conta. Agora, querer de fato achar, conduzir esses atos, esses sentimentos, o destino das pessoas, é mesmo invadir essa individualidade e esses limites alheios que todos nós temos, né? Essa mentalidade salvacionista pode ter origem na atitude de superproteção cultivada pelos pais na educação dos filhos. Os adultos alegam que as crianças são ainda incapazes e indefesas, e assim, impedem-lhes o exercício diário do desenvolvimento do seu potencial, conjunto de qualidades que todo ser humano tem, ou sua capacidade de realização. Olha que interessante, né? Tolhe o desenvolvimento do seu potencial, que é um conjunto de qualidades que todo ser humano tem, ou a sua capacidade de se realizar. Então, entenda, cada um de nós tem dentro de si, às vezes alguns de forma mais expressa, né, porque já treinou aquilo em outras vidas ou mesmo nessa, e outros, às vezes, de uma forma mais retraída, mas entenda, todo mundo tem essa capacidade de superação e de desenvolvimento desses potenciais. E é bonito perceber, porque se a gente olha, assim, grandes pessoas que a gente admira na vida, passaram por necessidades, passaram por dificuldades, passaram por privações, sejam materiais, sejam emocionais, às vezes profundas, e se tornaram quem são muito por conta desses mesmos pontos frágeis, né? Dessas mesmas provas pelas quais passaram. E mesmo na nossa vida, se a gente dá uma olhada no passado, a gente vai ver o quanto a gente se fortaleceu a partir de algo que a gente considerou negativo, ou que às vezes a gente foi menos privilegiado ali na vida, e se a gente soube extrair o aprendizado disso, o quanto a gente cresceu. Então, entenda, com o outro também acontece isso, né? E é o que ele fala, essa mentalidade salvacionista, que às vezes alguns pais têm em relação aos filhos, que cada idade a criança já tem alguma maturidade, ainda que ela vá ganhando isso, né, ao longo do tempo, mas ela já tem uma maturidade, ela já tem uma consciência e já uma certa responsabilidade, né, que de algum modo não vem só dessa vida, é um desenvolvimento contínuo de outras tantas, né? Então, para cada idade também tem a sua responsabilidade. Então, às vezes quer super proteger demais, né? Evitar mesmo os desconfortos da vida, e isso causa o quê? Uma criança muito insegura e muito dependente emocionalmente, né? Vai tá sempre achando que ela necessita de alguém, que ela não pode tomar as próprias decisões, que tem sempre que estar alguém protegendo contra os perigos, né? Então tem que ter esse papel mais ativo dos pais de defender, quando não. A criança ela já é responsável, ela já vem com potenciais também.
Por exemplo, amamentam-nas ou dão-lhes de comer, numa fase onde elas, por si só, são capazes de fazer sozinha. Com isso, retardam o seu amadurecimento, os conservando-os dependentes, inseguros psicologicamente, né? Então, é ver, poxa, ela já consegue fazer isso sozinha, já consegue ser independente aqui nos pontos, então deixa que eu também vá conduzindo esse serzinho e às vezes outros seres, né, já em idades muito mais avançadas ali, a gente está às vezes tentando proteger, não, né, deixemos que caminhem pelas próprias pernas, que tenham as suas próprias experiências, que convivam sim com a dor, porque isso nos torna mais fortes, né? Tem estudos científicos, inclusive, que provam que quando a criança ela não tem acesso muito a essa dor, porque, gente, tudo é um treino, né? Então, se é uma criança muito super protegida, se não tem acesso a essa dor, a esses desconfortos, mais tarde, se não passou por privações ou por desconfortos quando na infância, quando chega na adolescência, o primeiro baque cai e não levanta mais. Porque essa resiliência, né, isso de cair e se levantar, ela é treinada, né? É uma habilidade que é treinável. Então, se a criança não se viu exposta a isso, só bem mais adulta, então vai ficar muito mais difícil, inclusive para lá na frente, porque os altos e baixos da vida acontecem para todo mundo, depois é muito mais difícil, né? Para que ela consiga se reerguer. E isso para todas as outras pessoas que convivem conosco, né? Então dá essa independência. Esse eu sei que você consegue, sei que você tem potencial, você tem capacidade, vamos passar por isso. Por analogia, podemos comparar o ato da alimentação física com o ato da alimentação emocional e espiritual. Quem tenta obsessivamente cuidar dos outros e controlá-los sobre a alegação de amor ou caridade, na realidade está apenas dificultando e retardando o despertar das habilidades inatas dele. E é interessante que vem bem ao encontro daquilo que a gente comentou anteriormente, né? As dificuldades, de algum modo, elas nos forjam, nos tornam mais resilientes e, de certo modo, todos nós passamos por isso, né? Nesse mundo dual em que acontecem coisas boas, mas também coisas ruins e para todo mundo, independe do sexo, independe da classe social, independe de qualquer coisa, né? Essas circunstâncias, essas provas da vida chegam para todo mundo. Então, se estou o tempo todo ali tentando controlar, mesmo alegando que é amor, mesmo alegando que é algum tipo de caridade, de algum modo eu estou tolhindo essa pessoa, estou impedindo o crescimento dela, estou retardando que esses potenciais venham à tona. Então, olha que interessante, né? Então, às vezes, estou fazendo um mal, quando no meu profundo sentimento, a minha profunda intenção era de fazer o bem, mas estou fazendo mal. Porque estou tolhindo ali as oportunidades e o desenvolvimento da maturidade emocional e mental dessa criatura aqui que está ali partindo, né? E que a gente ama tanto, não é? Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças, mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. O procedimento mais benéfico que podemos adotar para facilitar o nosso amadurecimento espiritual é exercer o auto-julgamento e assumir total responsabilidade por tudo aquilo que sentimos, pensamos e fazemos, deixando que os outros aprendam também a se auto-julgar e autorresponsabilizar-se através das próprias experiências. Platão, né, aquele filósofo muito antigo que dizia que o que a gente pode mais fazer de bem para as pessoas que a gente ama e para as pessoas em geral é crescer como ser humano, né? Então, se me autorresponsabilizo, se tomo as rédeas da minha vida, né? Se assumo a responsabilidade, se faço aquele autojulgamento, olha, essa minha ação aqui, ela não foi muito adequada. Dou exemplo, né? Além de me transformar, além de me transformar nesse ser mais maduro, que é para isso que também estou aqui, dou exemplo, para que outros tantos também possam, ao meu redor, conviver com isso e também crescer, porque isso sim é amadurecimento, né? A gente se autorresponsabilizar por aquilo que nos acontece, como a gente vai reagir àquilo, qual a nossa parcela ali de contribuição no que nos aconteceu, e ao mesmo tempo também permitir aos outros que vivam a vida e que tenham as provas que necessitam passar. Ninguém deposita em braços frágeis objetos pesados. Então é bem isso, né? Entenda, aquilo que nos chega, por mais desafiador que seja, a gente já pode lidar com o outro da mesma forma. Se chegou, confia que a vida, confia que Deus não daria um fardo mais pesado do que essa pessoa pode aguentar.
Analogamente, a divina providência não nos apresenta um problema sem que tenhamos a capacidade de resolvê-los. E aguardar, gente, é muito essa mensagem no coração, porque as fases difíceis elas também vêm, e que bom que também passam, mas de algum modo estão sempre indo e vindo, né, para que a gente extraia os aprendizados. A divina providência não nos apresenta um problema sem que tenhamos a capacidade de resolvê-lo. É interessante que estamos vivendo hoje é produto das nossas escolhas, decisões e, portanto, a responsabilidade só nossa. Quando aceitarmos plenamente essa afirmação, teremos condição de discernir com maior clareza os limites das verdadeiras necessidades nossas e dos outros. Ou seja, vou saber, né, qual é o limite do outro, qual é o meu limite, qual foi a minha contribuição nesse episódio, qual foi a do outro, é o que a gente diz. É, a parte que é do outro, que também existe, fica com o outro, a gente não tem o controle, a gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue em geral, mudar situações naquilo que está no nosso controle, né? Que é a forma como a gente é, o que que a gente vai extrair de aprendizado daquilo e a forma como a gente reage, aí sim é da nossa responsabilidade para o nosso próprio bem, né? Que a gente saiba extrair os aprendizados e melhorar a partir disso. Então, poxa, aconteceu isso na minha vida, não foi agradável, mas em vez de ficar remoendo isso, em vez de me sentir magoado, em vez de me sentir constrangido, deixa eu pegar tudo isso e transformar em algo bom, nem que seja para olhar para a mesma situação e falar, poxa, se acontecer de eu estar do outro lado, que eu não faço o que fizeram comigo. E isso já é um ganho consciencial gigantesco, gente. Porque é isso, a vida também nos convida a trocar essas posições. Às vezes a gente está de um lado, às vezes está do outro, né? Então, só da gente fazer esses aprendizados, poxa, eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então, que não faça, porque muitas vezes a gente vai ser convidado a estar do outro lado e aí que a gente possa, então, utilizar aquele aprendizado anterior da vida, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? É uma lição, às vezes, assim, um pouco dura pra gente que está aí nesse início de caminho de amadurecimento, de se autorresponsabilizar, né, por nós mesmos, mas que a gente possa fazer isso, porque estamos aqui para isso e é profundamente renovador entender que a gente tem essa contribuição de mudar a nossa vida, sabe? De mudar a nossa vida a partir de como a gente age, a partir daquilo que a gente escolhe extrair dos aprendizados da nossa vida, a gente consegue renovar a nossa vida. E é isso que a gente se dê essa liberdade de se melhorar sempre e de ser alguém melhor sempre, independente do que nos aconteça, tá bem? Um beijo, uma boa semana para todo mundo e fiquem com Deus, viu?